Depois de 127 anos da abolição da escravatura, a população negra ainda encontra dificuldades de inserção no mercado de trabalho e também sofre preconceito. Brancos ganham 2 vezes mais do que os negros e esses acabam muitas vezes em empregos menos qualificados. A situação das mulheres negras é ainda pior. Elas chegam a receber até 3 vezes menos do que um homem branco. Olá! Hoje trazemos um debate especial em homenagem ao Dia da Consciência Negra, celebrado agora em novembro. E para isso nós contamos com a colaboração de integrantes da União dos Estudantes Quilombolas de Goiás, da Rede Calunga e também da União dos Estudantes Indígenas e Quilombolas da UFG. E nós vamos discutir a inserção da população negra no mercado de trabalho. Vamos conversar agora com a Janira Sodré, que é professora da PUC Goiás e também representante do PROAFRO. Olá, Janira, muito obrigada. Olá, Camila, eu que agradeço. Sempre importante debater essa temática de modo que nós possamos trazer a público as grandes desigualdades raciais do nosso país. Claro. Bom, e também vamos conversar com a Marta Quintiliano, que é colaboradora aqui da TV UFG e também membro da União dos Estudantes Indígenas e Quilombolas da UFG. Olá, Marta, obrigada pela sugestão do tema, pelo auxílio na produção do programa e também por estar aqui com a gente hoje. Olá, Camila, eu que agradeço pela oportunidade de debatermos esse tema, que é tão importante para nós, enquanto mulheres negras, e especialmente pelo Dia da Consciência Negra, né, que debater um assunto bem atual e necessário. Bom, e também contamos com a presença da Vatuzi Santiago, que é superintendente de Igualdade Racial aqui no município de Goiânia. Olá, Vatuzi, muito obrigada. Olá, obrigada a vocês, a Secretaria de Direitos Humanos do município de Goiânia e a Superintendência de Igualdade Racial agradece e também acredita que discutir, debater é uma maneira da gente minimizar os impactos do racismo na nossa sociedade. Bom, para começar, a gente falou alguns dados no começo em relação a receber menos, a população negra receber menos do que a população branca, principalmente as mulheres. Também há um número maior de desempregados entre a população negra. Por que essa desigualdade ainda existe, ainda persiste no Brasil, hoje em pleno século XXI, 2015? Janira, queria que você começasse. O racismo é persistente no Brasil porque os mecanismos da sua reprodução, nós chamamos de racismo institucional, eles continuam invadindo todos os espaços da vida social. Então, nós não temos nos ambientes sociais, nas instituições, a quebra de padrões raciais que levam, por exemplo, uma criança negra a se evadir da escola, fazendo com que os índices de escolarização da comunidade negra se torne menor. Nós temos essa dificuldade na escolarização. Depois nós temos as barreiras de acesso aos níveis médio e superior de educação, que tem sido o enfrentamento do movimento negro, essa busca, essa conquista para ocupar níveis mais elevados de escolarização. Por outro lado, no mercado de trabalho, nós continuamos tendo DRHs, Departamentos de Recursos Humanos, que continuam colocando certa estética à frente das possibilidades do currículo. Então, muitas vezes, mesmo quando a pessoa negra ela tem a qualificação igual ou até superior ao seu concorrente no ambiente de trabalho, sobretudo na iniciativa privada, ela continua sendo relegada em prol de uma pessoa com uma certa aparência padrão. Ou seja, nós temos tanto no âmbito da escolarização quanto no âmbito da seleção para o mercado de trabalho o impacto do racismo, como já foi mencionado. E isso então vai reproduzindo índices de renda abaixo da população branca e reproduzindo padrões de uma vida que leva a índices de desenvolvimento humano menores para a comunidade negra. Então, isso aí é o que nós chamamos de racismo à brasileira, né? Nada disso está escrito, mas continua ocorrendo na operação racial e social no país. Eu acho que as cotas, ela possibilitou também uma inserção do negro nas universidades. Mas e depois que ele forma no mercado de trabalho? Esse mercado de trabalho está preparado para esse negro que está se formando? Por exemplo, o negro forma, quando ele sai da universidade, o que ele vai fazer? Ele não tem um mercado preparado para ele. Porque o que eles preferem sempre são aquela
aquela figura branca, aquela figura... Porque eles acham que o negro não está está à altura do cargo, sendo que a gente está qualificado. Mas é tal da aparência. Então, assim, ainda continuam achando que o negro não vai inserir aqueles espaços. Mas nós estamos, sim, debatendo esse assunto, estamos indo atrás, porque o espaço também é nosso. A gente cansou de ficar na senzala, a gente não está mais na senzala. Eu acho que o que incomoda a sociedade é a gente deixar esse espaço e sentar também na mesa grande. Porque nós temos o mesmo direito que qualquer outra pessoa. Por que a sociedade goiana ainda ela não entende isso? Porque quando eu vou nos shoppings, quando eu vou nos departamentos públicos e não percebo uma representatividade, eu fico me questionando o tempo todo. Por que não está assim? Porque quando eu vou num lugar e vejo um negro, eu me identifico. Eu me sinto bem naquele espaço. Então, assim, é necessário Goiânia começar a perceber isso, né? Que existe essa discriminação muito forte aqui ainda. Eu gosto de lembrar sempre, quando a gente vai tratar essas coisas, de que o racismo ele é algo estruturante. Então, todos os âmbitos da sociedade, em todos os espaços, nas instituições mais cristalizadas e reconhecidas, o racismo está inserido em todo o seu espaço, em toda a sua minúcia, na sua formação. Então, quando a gente fala que uma estrutura branca quer trazer pessoas negras, aí você pensa, para que papel essas pessoas negras vão para uma estrutura branca? Então, nós temos um Estado que foi formado numa perspectiva europeia, né? Então, nós trouxemos, e aí no final do processo escravagista, a gente traz pessoas brancas para ocupar os espaços de importância. No processo pós-escravidão, a gente mantém o regime escravagista, né? Porque aí a gente continua com a figura da pessoa importante, que é branca, e da pessoa menos importante ou desimportante, que é a pessoa negra. Aí você tem, ao longo da história, a perpetuação desse modelo. Você tem um modelo que se mantém. Desde quando? Desde sempre. Então, pensar o fim do racismo é pensar também o começo de novas estruturas. Uma perspectiva que nós temos eurocêntrica, eurocentrada, para uma perspectiva afrocentrada, que muda toda uma lógica de sociedade, que muda toda uma metodologia de organização e de valores das pessoas e da sociedade. Então, o mercado de trabalho, ele é um microcosmos, né? Que a gente está falando de uma sociedade inteira, de algo que está acontecendo em todos os espaços. Então, quando a gente fala de racismo, a gente, às vezes, é inocente a ponto de pensar que iniciativas como uma pequena formação ou uma pequena festa, uma atividade, vai mudar uma estrutura. O racismo é como se fosse um muro grande de concreto que segura um prédio. Nós, na estrutura que nós temos, a gente está socando esse muro de concreto e esperando que ele se rompa. Então, a gente sabe da dificuldade que é discutir racismo e discutir a estrutura racial que o país escolheu, que isso também é importante, porque não foi algo que aconteceu de maneira espontânea e natural. Foi uma escolha do nosso país dentro das escolhas econômicas e políticas. O nosso tempo do primeiro bloco acabou, então a gente vai para um rápido intervalo e volta a discutir a questão do racismo e também da inserção da população negra no mercado de trabalho no próximo bloco. Estamos de volta com o Conexões, que hoje debate a questão da inserção do negro no mercado de trabalho, em celebração ao Dia da Consciência Negra, que é celebrado agora em novembro. Bom, nós estamos conversando com a Janira Sodré, que é da PUC Goiás, com a Marta Quintiliano, que é membro da União dos Estudantes Indígenas e Quilombolas da UFG, e também com a Vatuza Santiago, que é superintendente de Igualdade Racial. Bom, no primeiro bloco a gente tocou na questão mais geral, agora eu queria pontuar a questão da mulher negra. Porque para a mulher negra é ainda mais difícil essa inserção, que ela acaba ganhando até 3 vezes menos do que um homem branco. Por que ocorre essa diferenciação tão grande? E uma questão proposta pela estudante de arquitetura e urbanismo, que participou com a gente, a Graziela Gabriel, como mudar essa estrutura. E eu vou um pouco além. Como também mudar a estrutura, às vezes, de assédio moral, assédio sexual contra essa mulher, até mesmo dentro do mercado de trabalho. Marta, queria que você começasse agora nesse bloco.
Eu penso que não existe outra maneira de mudar isso que não seja através de denúncias. Se você identificar que você está sofrendo um racismo, você tem que denunciar. Mas e a questão de denunciar para quem? Porque a mulher negra, ela é menos ouvida. Porque os homens acreditam, principalmente nos espaços, quando a gente é assediado por homens, eles ainda acreditam que a nossa carne, que a nossa pele, que nós somos feitas para isso, para objeto sexual. Porque a apelação dele sempre é pelo corpo. E começa a fazer umas piadas, atitudes que nos vai depreciando. E uma pessoa depreciada, ela não consegue denunciar. O que é importante? Participar de movimentos de grupos. Porque a partir da movimentação e do grupo, você vai se fortalecer e vai estar mais forte para poder denunciar o abuso que você está sofrendo. Uma coisa que eu achei bem legal e bem interessante foi que a professora Janira fez, que uma moça estava sofrendo discriminação no hospital, foi para a rua falar. Vamos colocar em questão. Porque esse assunto não é só meu. Esse assunto é de várias mulheres negras que passam todos os dias. Todos os dias. Mas daí a gente não pode falar, porque nós somos subalterna aos olhos das outras pessoas. Pode uma negra falar? Quem que é uma negra falando? Então, a gente tem que ter voz. O que eu mais debato com todas as meninas que eu converso, uma filosofia de vida minha, que a gente não pode silenciar perante isso. E agora a questão do salário, assim, eu acho um absurdo a gente ganhar menos que um homem, às vezes trabalhando mais que ele, às vezes tendo mais competência que ele, e ganhar menos que o homem, e além pior, ganhar menos que uma mulher branca. Por que disso, se nós temos a mesma formação? Mais uma vez, o racismo, né? A única maneira da gente mudar isso, eu acredito fielmente que é através da educação e através das crianças. Porque as crianças que vão mudar isso. Porque as pessoas que estão agora, elas não querem mudar. As pessoas, elas mudam o discurso quando você fala, tá, vai continuar fazendo isso, eu vou te denunciar. Aí a pessoa muda um pouquinho o discurso, não, estou apenas brincando. Não é brincadeira. Porque é um assunto sério que tem que se tratar com seriedade. E a gente não pode se calar perante esses tipos de situações que todos os dias acontece no ambiente de trabalho, na faculdade. Várias vezes na faculdade eu ouvi esse tipo de coisa, de professor dizer que negra era boa de cama. Então, assim, isso é um insulto muito forte. Porque eles ainda continuam com aquela história lá no passado, aquele discurso no passado, que a negra era violentada e ela não podia fazer nada. Mas hoje nós podemos fazer sim. E nós estamos fazendo. Por mais que sejam ações pequenas, nós estamos fazendo. Porque nós não aceitamos mais esse tipo de situação. Arthur, você concorda? Eu concordo e eu acredito que tem coisas que a gente precisa também discutir. Quando a gente fala da posição da mulher negra e da posição do homem negro, a gente está falando necessariamente de renda. E a renda, ela é só um reflexo. O pós-renda ou antes da renda é que a gente precisa avaliar. O IPEA faz essa divisão e é uma divisão que às vezes me preocupa, porque mulheres negras e homens negros vivem a mesma situação na sociedade. Ao passo que as mulheres negras recebem menos, têm os menores salários, os homens negros ocupam os espaços mais degradantes na sociedade, fazem os trabalhos de mais degradação física, morrem mais cedo. Então a gente hoje sabe que os homens negros de 15 a 29 anos são as grandes vítimas da violência nessa sociedade. Então você está falando de grupos que estão igualmente excluídos nessa sociedade. Quando a gente tenta desnivelar homens negros e mulheres negras, a gente comete um outro erro, que é separar uma discussão que é de raça para uma discussão de classe ou uma discussão financeira. Nós temos problema de raça no Brasil e a gente precisa discutir isso a partir da perspectiva de raça. Enquanto a gente tentar amenizar com outros problemas, que também são problemas que precisam ser resolvidos, por exemplo, a questão de classe, a gente mascara a questão do racismo no nosso país. Uma questão que é importante tocar é a objetificação do corpo negro. O corpo negro, ele é menos importante, ele é menos humano. Isso foi desde sempre, novamente, né? Ao longo da história, nós temos a violência contra a pessoa negra de maneira legal, quer dizer, você era dono daquele ser, daquele corpo, então você podia fazer o que você quisesse. E é assim que a mentalidade se manteve. As pessoas, principalmente a educação branca, e aí quando a gente fala branco, as pessoas às vezes têm dificuldade de pensar, eu sou branca, eu sou negra, mas a gente está falando de uma estrutura cultural social branca.
E essa estrutura fez isso. Eu sou branca, eu tenho mais direitos, eu tenho mais poder. Sobre quem? Sobre a minha empregada, né? Porque quem é a pessoa negra? É a minha empregada. Então eu mando, eu dou ordens. Eu passei a vida toda enxergando a pessoa negra nessa situação de subalternidade. Tanto que quando você chega num espaço que é incomum ver pessoas negras, quer dizer, você abre a porta de um consultório e o médico ou a médica que está lá é negro, você toma aquele sustinho, fala, será que é o médico? Será que é a médica? Você não está habituado com isso. É habitual ver o homem e a mulher negra em situação de subalternidade. Se você vê com um pano de chão na mão torcendo, você não se assusta. É normal. Aquele é o lugar que a sociedade legou para a pessoa negra de um modo geral. Então, eu gosto de observar isso e, para finalizar, é dizer que, assim, é importante a gente lembrar, existem movimentos muito encorpados. O povo negro, desde que chegou nesse país, resistiu, se organizou, organizou pessoas, criou relações. Então, a gente tem, por exemplo, os terreiros que desde sempre fizeram esse papel de organizar as pessoas negras, tendo mulheres negras como protagonista, que tiraram grandes figuras, que hoje a gente conhece como grandes figuras, mas tiraram da pobreza, tiraram da miséria, levaram para dentro de suas casas, cuidaram delas socialmente, fisicamente, materialmente e espiritualmente. Então, ao longo da história, a gente tem grandes figuras de mulheres negras que ficaram também silenciadas e escondidas e que a gente precisa, nesse processo de formação também, mostrá-las, chamá-las, falar das nossas companheiras que são Sueli Carneiro, por exemplo, que fala precisa-se de boa aparência, que discute essa coisa de qual é a aparência do mercado de trabalho, quem é importante, quem é bonito. Bom, Janeira, para finalizar, como identificar o racismo institucional? Como identificar uma pessoa que está no seu convívio, com colegas? Como saber, às vezes, como a Marta disse, que as pessoas dizem, mas é só uma brincadeira. O que pode ser considerado um racismo? Antes da identificação, eu queria mencionar, que acho muito importante, que as mulheres negras são vitimizadas duplamente por sua pertença racial e pelo seu estar sexo, gênero, mulher. Eu digo isso porque se efetivamente há um complexo racial no Brasil que vitima o conjunto da população negra, também é fato que uma mulher negra ganha 43, um homem negro 63, uma mulher branca 70, para cada R$100 ganhos por um homem branco. E isso tem um impacto no consumo de bens materiais e no acesso a uma sociedade que se coloca como uma sociedade de consumo. Então, e também a sobre-representação das mulheres negras, como já foi mencionado, em atividades subalternas, como é o caso do serviço doméstico ou do comércio, na terceirização, que hoje as empresas, sobretudo as públicas, praticam processos de terceirização dos serviços gerais. Então, na verdade, nós temos um conjunto de vulnerabilidades que coloca as mulheres negras como principais vítimas de assédio moral e assédio sexual no ambiente de trabalho. Então, na verdade, brincadeiras, referências que tenham relação com cor de pele, cabelo, características físicas, peso, padrão, identidade física, estereótipo, todas as características que nós trazemos, que podem ser lidas como parte dessa operação de um corpo feminino e um corpo negro, que sejam tematizadas no ambiente de trabalho, que te inferiorizem, que te deixem desconfortável, que não te deixem confortável, com certeza são situações que devem ser reportadas à chefia, que deve-se buscar assessoria jurídica, punição administrativa e, extrapolando esse campo, no campo civil e penal, boletim de ocorrência, termo circunstanciado de ocorrência e os processos continuarem a andar, acompanhados por defensorias. Ministério Público, Marta mencionou muito bem, que é isso que faz com que a sociedade tematize e as pessoas parem de considerar normal constranger as outras por sua pertença de sexo, gênero ou por sua pertença racial. A gente já estourou um pouquinho o tempo, então vou ter que encerrar esse bloco. Lembrando que essa pergunta a respeito do que é o racismo institucional, como identificar, é uma indagação da Versilene Dias, que é estudante de Direito da UFG. E a gente continua esse debate no próximo bloco.
Chegamos ao último bloco do Conexões de hoje, que está debatendo a inserção da população negra no mercado de trabalho, com a Janira Sodré, professora da PUC Goiás. Também com a Marta Quintiliano, nossa colaboradora aqui na TV UFG e integrante da União dos Estudantes Indígenas e Quilombolas da UFG, e com a Vatuzi Santiago, que é superintendente de Igualdade Racial. Bom, a gente recebeu um outro questionamento da Madalena Sacramento, que é da cidade de Iaciara. Ela queria uma explicação a respeito da Lei 2.990, que propõe 20%, não é isso, de vagas nos concursos públicos para negros. É isso mesmo, Janira? É isso, promulgada em 9 de junho de 2014, essa legislação federal estabelece a reserva de 2 vagas para cada 10 vagas no Serviço Público Federal para membros da comunidade negra. Então, ela visa estabelecer uma melhor representatividade da comunidade negra entre os servidores federais, permitir uma afirmação da identidade e um reconhecimento do cidadão em relação aos servidores públicos, e visa também superar a ideia de que certa meritocracia se dirige unicamente a uma comunidade étnica dentro do país. Quer dizer, nós vamos responder meritocraticamente, fazendo concursos e nos mostrando aptos a prestar o serviço público federal para a população, mas o faremos entre os pares elegíveis da comunidade negra. E essa é uma forma importante de superação do racismo institucional alojado no seio das instituições estatais. Então, nós entendemos que o Estado brasileiro ele tem que dar exemplo para a iniciativa privada aplicar as suas leis de superação ao racismo. E essa é uma forma de fazer uma ação afirmativa que permita uma maior participação da comunidade negra, quebrando essa segmentação que faz com que a maioria absoluta do funcionalismo público federal seja unicamente proveniente de outras camadas étnicas, minimizando a presença negra nesse espaço. Marta, você acredita que a instituição dessas ações afirmativas na universidade, no mercado de trabalho, elas podem ser um pontapé inicial para uma construção de uma sociedade mais igualitária? Eu acredito que sim, mas eu penso em outra coisa. Como fiscalizar isso? Porque às vezes não, tem essa lei, mas quem são essas pessoas que estão ocupando esses espaços? Eu fiz 3 concursos, eu fui lá ver a lista de pessoas que pediam a vaga para negros. Vi uma quantidade infinita de negros. Quando cheguei lá na minha sala, eu era a única negra. Daí, então, esses questionamentos. Quem está se reconhecendo enquanto negro? Quem são essas pessoas? Eu acho que, porque às vezes, quem realmente, de fato, deveria ocupar essas vagas, não estão ocupando. Uma vez que a gente sabe que mais de 50% da população é negra, mas você não vê essa representação. Vem essas cotas justamente para isso, para que essas pessoas sejam inseridas. Mas como essas pessoas estão sendo inseridas? Como fiscalizar essas pessoas? Eu, por exemplo, denuncio todas as vezes e digo para todas as pessoas denunciarem, porque isso é crime. Se fosse um branco fazendo, se for um negro fazendo isso, se fosse uma vaga de um branco, nós estaríamos presos sem julgamento. Agora, um branco fazendo isso, ele não é julgado. Então, assim, é necessário nós, mais uma vez, fiscalizarmos isso, que é um direito nosso, então a gente tem que fiscalizar. Enquanto negra, eu faço esse processo, se eu vou em um determinado espaço, percebo que tem alguma coisa que está, de uma certa forma, incomodando, está errado, eu faço esse tipo de denúncia. Bom, Vatuzi, queria também que você desse seu posicionamento a respeito disso e também falasse da campanha agora para a Semana da Consciência Negra, para a celebração da Consciência Negra aqui no município de Goiânia. A gente acredita que o sistema de cotas, primeiro lembrar que o sistema de cotas é uma discussão que o movimento negro no Brasil faz desde a década de 60. Então, o sistema de cotas é uma discussão para dizer, olha, se a sociedade, se a população brasileira é mais de 50% negra, por que você tinha, antes do sistema de cotas e antes do sistema ProUni, apenas 2% da população universitária negra? E como disse Janira, como que você tem um sistema federal onde servidores são majoritariamente brancos? Então, não reflete os números da sociedade. É uma maneira de minimizar o impacto do racismo na sociedade e oportunizar a participação da população negra. E a gente compreende que mesmo esses problemas que a gente sabe que existe, as cotas ainda são extremamente importantes para a população negra, porque oportunizam a participação, dão à população negra a condição de acessar.
Hoje você vai às escolas públicas, de um modo geral, que é majoritariamente negra, você conversa com crianças e adolescentes e eles já têm a perspectiva de eu vou fazer vestibular, eu vou entrar na Universidade Federal. O que, para mim, para minha geração e antes de mim, era algo quase inimaginável. Então é importante a gente lembrar que existem várias coisas para se analisar e se organizar no sistema de cotas, mas ele ainda é um grande passo, um grande avanço na nossa sociedade. E para o 20 de novembro, que para nós é uma data importante, que nós não queremos que fique marcado unicamente com 20 de novembro, mas 20 de novembro é aí um dia importante de luta que o movimento negro escolheu para discutir as suas pautas. A Secretaria de Direitos Humanos e Políticas Afirmativas, através da Superintendência de Igualdade Racial, tem aí o Circuito da Igualdade Racial, que acontece uma vez por semestre, primeiro e segundo semestre. E a gente fez esse material, tem pasta, tem camiseta, mas mais do que isso, tem textos importantes, a gente tem cartilha que a gente precisa apresentar para a nossa sociedade o quanto o nosso povo produz. Janira tem texto nessa cartilha, a professora Luciene da UFG tem texto nessa cartilha, Alex Hatz, que são pessoas importantes, pessoas negras empoderadas, bem informadas e que apresentam à nossa sociedade o quanto o povo negro está produzindo coisas e fazendo coisas. Então, fica o convite para o dia 20 de novembro, na Rua do Lazer, Goiânia. A gente pode também discutir, mas problematizar e festejar a vida da população negra no Brasil. E aí eu queria deixar, para finalizar, um convite especial que a Janira talvez possa falar com maior propriedade, que é a Marcha das Mulheres Negras, dia 18 de novembro, em Brasília, que para nós é de suma importância. É uma marcha que vai discutir todos os problemas da população negra, vai discutir a mortalidade do jovem negro e aí vai dizer que as mulheres negras estão dispostas a construir, como sempre construíram, uma sociedade justa, uma sociedade onde homens e mulheres tenham direito de viver uma vida plena sem violência. Tá certo, muito obrigada, Janira, pela participação. Obrigada, Camila. Obrigada também, Marta. Eu que agradeço. E obrigada, Fatuzzi. Obrigada, estamos à disposição. Bom, e você pode participar dos próximos programas mandando sugestões pelo Facebook ou então pelo Twitter do Conexões. Você também pode mandar sugestões de pauta, perguntas, críticas, sugestões de temáticas no e-mail jornalismo@tvufg.org.br. Eu te espero na próxima terça-feira, às 7h30 da noite. Mas enquanto isso, você pode conferir a todos os debates que já foram produzidos no Conexões, no blog do programa. Uma ótima semana para você e até terça que vem.